Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje estou recebendo aqui no Nutrição em Cast a doutora Fernanda Nastri, que é ginecologista obstetra, para falarmos sobre mitos e verdades na gestação. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. É um prazer recebê-la. Obrigada, Cláudia. Um prazer é meu. A gente já se conhece há bastante tempo virtualmente, né, Fernanda? Exatamente, alguns anos Alguns né? anos e agora trabalhando juntas e agora nos conhecemos pessoalmente. Então, estou muito feliz de recebê-la, viu? Seja muito bem-vinda. Bom, eu queria falar sobre mitos e verdades, então propus esse tema para a Fernanda. Então eu separei, Fernanda, sobre alguns temas dentro da maternidade e aí a gente vai fazendo esse ping-pong para a gente ir tirando essas dúvidas, tá? Vamos começar então falando sobre fertilidade, que é um assunto que a gente tem grande alta aí com relação a mitos e verdades. É verdade que mulheres com mais de 35 anos têm mais dificuldade de engravidar? Sim. Verdade, é a nossa realidade hoje, trabalhar com mulheres que planejam a gestação mais tarde, mas isso é verdade, a fertilidade vai diminuindo. Com o passar da idade, tem uma queda maior depois dos 35, pela quantidade e qualidade de óvulos. Então, a gente tem, sim, essa preocupação de orientar, saber. Não significa que vai ser impossível engravidar, de jeito nenhum. Mas pode demandar mais tempo, pode demandar, às vezes, alguma intervenção médica. E a gente percebe que o comportamento da mulher agora, no século XXI, são mulheres mais próximas aos 35 anos ou passados os 35 anos, né? Com certeza. Mais de 35, mais de 40. Uhum. Hoje em dia é muito comum. Às vezes eu paro para ver a idade quando eu estou na maternidade, às vezes fazendo partos, e por curiosidade dou uma olhada nas estão no centro obstétrico, a maioria é acima de 35 hoje. Eu sempre tenho a curiosidade no consultório, quando fecho o mês, eu sempre pego as entradas e faço uma média de idade, só para eu ter uma ideia de qual. E a última média que eu fiz deu 34 anos e meio. É uma média alta, né, Fernanda? É uma média, exatamente. Mas é o que a gente vê também no consultório de obstetrícia. Então, sim, mulheres acima de 35 anos têm uma dificuldade maior. Podem ter uma dificuldade maior de engravidar. Podem. Tá. Quando a gente fala sobre o uso prolongado de contraceptivos, você acha que isso pode afetar a fertilidade? Não afeta diretamente. Só que o contraceptivo oral, eles podem mascarar algumas doenças que a gente não tem como saber durante o uso. E aí, quando faz a pausa, a parada, aí a gente vai ter uma noção que vai aparecer. Algumas doenças que estavam mascaradas podem aparecer. E aí a gente vai acabar descobrindo isso depois da pausa. Mas o contraceptivo em si não tem ligação com alteração da fertilidade. Mascarar, você fala, tipo uma endometriose? Por exemplo, endometriose, uma adenomiose, uma síndrome de ovário policístico, que tá bloqueada a parte de ovulação e a gente não tem como saber isso usando. DIU é outra história, porque o DIU não bloqueia a ovulação. Então, a gente consegue, às vezes, entender melhor o quadro de fertilidade. Mas uma pílula via oral, por exemplo, sim. Vai mascarar. Pode mascarar, mas não afetar, causar infertilidade ou pelo uso a longo prazo, não. Uma mulher que está tentando engravidar naturalmente, ela pode engravidar em qualquer fase do ciclo menstrual? Mito ou verdade? É mito. A mulher, nós temos um ciclo padrão, para exemplificar, 28 dias. Tá. Uma média. Isso, 14º dia, ovulação. Alguns dias antes, alguns dias depois, uma média de 2 dias antes, o dia da ovulação e 2 dias depois são os dias férteis da mulher. Então, algo em torno de 5, 6 dias no mês, no ciclo, ela tem a possibilidade de engravidar. Então, tem esse período.
ele é sempre 14 dias antes da menstruação. Então, quando a gente tem uma menstruação, se a gente olhar retrospectivamente 14 dias antes, é quando a gente tem certeza que a mulher ovulou. Então, quando a gente quer programar a relação sexual no período fértil, é bom sempre anotar esses ciclos, deixar tudo. Existem muitos aplicativos hoje em dia que a mulher pode acompanhar o calendário menstrual e ajudar a entender, principalmente os 3 últimos ciclos, nos dão uma noção mais ou menos dessa período fértil, da regularidade, como é. E é importante, né, doutora, a gente ter essa orientação, né, do ginecologista com relação a como fazer essa tabelinha, como fazer essa contagem, né? Porque às vezes a gente está com casais que estão tentando engravidar e quando você entra nesse assunto, você vê que há uma confusão com relação a esse período. E aí não que eles estão perdendo tempo, mas eles não estão utilizando a janela ali correta. Exatamente. Isso é muito comum, né? Muito comum quando eu sento e pergunto como estão os seus 3 últimos ciclos, me passa um aplicativo, me mostra as anotações, tem tabelas hoje em dia que eles fazem, nos ajudam a criar, a entender melhor o ciclo que é individual, é de cada mulher. Então, ciclos curtos, a mulher ovula antes. Ciclos mais longos, a mulher ovula depois. E aí a gente fica com aquela história que aprende, às vezes, na escola, 14º dia, ovulação. E não é. Isso é num ciclo padrão de 28 dias. Mas um ciclo mais curto, com certeza, a ovulação bem antes. O ciclo mais longo, bem depois. E aí as mulheres tentam no dia errado, os casais tentam no dia errado. E ficam meses, às vezes, tentando no dia errado, quando é só entender. Organizar. Ou fica naquela fitinha, né, doutora, de fertilidade que vende na farmácia. É tão angustiante, né? Porque a vida se torna isso, né? Em função disso, todo o ciclo. A fitinha, eu acho que quando você tem uma noção do funcionamento do seu ciclo, né? Tá acompanhando ali com essas tabelas, tem esse entendimento e quer confirmar, eu acho que vale. Não pensando em termos de reprodução, uma coisa muito mais específica, não. Mas quando, por curiosidade, quero saber se eu estou ovulando, se a minha conta está correta, eu acho que pode ser uma medida. Uma que eu adoro é a temperatura corporal. A temperatura corporal é um método gratuito. É simples de entender, porque a mulher, no período da ovulação, ela fica mais quente. E é pouca diferença, mas se a gente está medindo todo dia a temperatura com um termômetro. Em casa, ao acordar, a gente consegue entender. E aí tem aplicativos hoje que fazem gráficos que mostram a elevação da temperatura. E mede o quê? Todo dia de manhã? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Aí, quero confirmar se eu estou ovulando e tal. Essa medida é infalível. E quando hoje, né, tem termômetros ligados a aplicativos que aí transferem esses dados e fazem o gráfico do pico da temperatura. E é um método, assim, super fidedigno, interessante. Não invasivo, não fácil. Invasivo. Exatamente, bacana. Fácil. E quando a gente fala em aumentar as chances de engravidar, né? Um casal que está tentando, é mito ou verdade de que você ter relações sexuais todos os dias aumentaria a sua chance de engravidar? Isso não é mito, porque, assim, o importante é ter relações sexuais nos dias certos, se for esse o objetivo, né? Tá. A gravidez. Então, é importante ter esse entendimento do ciclo, entendimento do período fértil e ter as relações ali nesse período, que pode ser diárias, no caso, se o casal preferir, ou intercaladas, mas um mínimo de 2 relações no intervalo fértil ali desses 5, 6 dias a gente aumenta estatisticamente a chance. As chances de... Por isso que é tão importante a gente conseguir fazer essa avaliação desse ciclo feminino, né? Falando agora sobre intercorrências na gravidez, doutora. É mito ou verdade que sangramentos leves durante a gestação é um sinal de preocupação? É um sinal que precisa ser avaliado. Tem várias causas para a gente tentar entender a causa. Depende do trimestre, eu acho que é importante também isso. Primeiro trimestre, muito comum, provavelmente... Os escapes que se fala, né? Ou não? Pode ser da anidação, que é o saquinho gestacional ali crescendo dentro do útero. Tem mais fragilidade dos vasos sanguíneos da mulher, colo do útero, vagina, então sangra mesmo. Tá.
isso pode ser comum, mas eu acho que sempre é bom ter uma avaliação, um entendimento. Segundo, terceiro trimestre, mais atenção. Terceiro trimestre pode ser o colo, uma dilatação, mas já é importante avaliar para ver se é alguma coisa relacionada à placenta, rotura de bolsa. Então, acho que sempre é bom avaliar, mas a maioria das vezes não é nada grave. Principalmente no começo. Principalmente no começo. Pode acontecer. É. Quando a gente fala em inchaço nas pernas, né? Porque eu acho que é uma das consequências mais naturalmente, todas as gestantes vão ficar com edema, todas as gestantes vão ficar inchadas. É mito ou verdade? Você acha que é normal essas mulheres terem esses edemas de pernas, esse inchaço? É comum ter, mas também é outro ponto que a gente não pode negligenciar. Nem normalizar. Nem né? normalizar. Entender, é bilateral, é dos dois lados, tem dor envolvida, alguma outra sensação, edema de mãos, rosto, isso sempre precisa ser observado. A pressão está normal? Entender um pouco da alimentação também da gestante, porque às vezes está consumindo alguma coisa errada. Então, assim, não normalizar o edema. É comum, mas a gente precisa estar sempre atento. Senão fica aquele pé de pão que não entra um chinelo, né, doutora? É. E aí vem com aquele pé super inchado que não chega. Você chega no consultório com aquele chinelo super apertado. E aí normalizando de que então não, precisa ser investigado. Sim, né? investigado, com certeza. Pode acontecer de ser normal, sim. Mesmo edemas importantes. Dias quentes, né? Dias quentes. Nossa, no verão é o que a gente mais vê. Na prática, as mulheres todas chegam mais inchadas. Avaliar o peso, também o ganho de peso, às vezes em uma semana, não fez nada muito diferente. Na alimentação, não mudou nada muito. E aí, ganhou 3 quilos, 4 quilos em uma semana. E o inchaço, sinal importantíssimo, precisa ser avaliado. Esse ganho de peso foi do edema. Então, a gente precisa estar atento, sim. Quando a gente fala em anemia, é verdade que toda gestante vai ter anemia? Não. Não deveria. Não deveria. Na verdade, ninguém, não deveria ninguém. Mas a gestante, esse eu acho que é o assunto mais importante, né, hoje em dia, da gente discutir, porque não é para ter anemia ninguém. Isso a gente tem essa tendência de achar vai cair o hemograma, HB, HT, vai alterar na gestação. Não vai. A gente, se está nutricionalmente tudo adequado à suplementação e não tem como, hoje em dia, praticamente 90% das gestantes vão precisar de suplementação de ferro. Assim, praticamente todas, né? 90% que eu digo é em ferro intravenoso. Isso existem vários trabalhos hoje no mundo todo. Está preocupado com isso, porque nós estamos com uma alimentação deficiente, o solo está nutricionalmente pobre e a gente não consegue mais estudo da alimentação, via alimentação. Então, o ferro é uma grande questão. Tem vários fatores envolvidos no tipo de alimento, no tipo de consumo que a gente tem hoje, nas enzimas intestinais, gastrointestinais de digestão. Então, como tem esse combo e a gente sabe que não conseguimos isso suficientemente para a gestante, então acaba tendo muitos quadros de anemia. E é isso, ferro via oral normaliza, né, Fernanda? Normaliza que gestante é cansada, normaliza que gestante é fadigada. Mas toda grávida é cansada. Mas toda gestante é fadigada, né? E aí eu acho que quando a gente olha num aspecto e fala, então você tá assim, então vamos tentar investigar. Porque a gente acostuma, né? A gente vai tendo uma gestação que a gente vai normalizando alguns sintomas que não deveria normalizar. Ferro é um deles, né? Ferro é um deles, acho que um dos principais. E é isso, não é normal estar cansada, não é normal estar com falta de ar, com taquicardia. Precisa sempre avaliar o ferro e, de preferência, avaliar perfil de ferro, na verdade, no sangue, não só a parte do hemograma. Acho que precisa ir mais a fundo e pensar em suplementação. Já desde o início, a suplementação. A gente acaba tendo essa
noção na prática de que a suplementação com ferro via oral também é muito pouco eficaz. Muito pouco eficaz. A biodisponibilidade do ferro via oral é ruim. É difícil conseguir melhorar um quadro de anemia sozinho com ele via oral. Eu acho que quando a gente está naquela fase de formação, onde não tem deficiência, ele vai. Isso. Mas depois entrou naquela fase de crescimento fetal e tudo mais, é muito difícil a gente conseguir, né? Muito difícil. E a gente tem que pensar no parto, que vai ter sangramento, seja ele parto normal, seja cesárea, vai ter sangramento envolvido. Tem depois do parto também sangramento. E a mulher, se ela já entra nessa fase com um quadro de anemia, que não foi devidamente tratado, ela vai para um parto com anemia. Então, você vai imaginando todo esse cenário. E ela vai para um puerpério com anemia, com amamentação e com desgaste físico, emocional com a criança, mais cansada ainda, mais fadigada. Somatiza, né? Tudo. Então, é aquela mulher que está literalmente se arrastando no final da gravidez, se arrastando depois para cuidar do bebê. E, às vezes, a gente consegue melhorar muito isso. E falando sobre parto, é mito ou verdade de que é a mulher, é a gestante que define a via de parto? Eu acho que hoje a medicina ela precisa ser muito compartilhada, muito discutida. Ambas as partes, o obstetra e a gestante, acho que tem que entrar. São muitas conversas sobre isso, sobre a via de parto. Né? São poucas contraindicações reais para parto normal, mas a gente precisa entender o perfil de cada paciente, entender esse preparo todo que deve ser feito e discutido na gravidez. E a mulher ela tem hoje capacidade de ter autonomia para decidir qual tipo de parto ela quer, entender bem sobre a informação é tudo, né? Entender prós e contras, claro, temos situações em cada tipo de parto, e aí ela tendo essa informação e essa possibilidade de discutir sobre a via, o que ela quer ali, com certeza hoje a mulher tem muito mais autonomia sobre isso. E dividir essa decisão, né, Fernanda? Isso. Porque eu acho que por mais que essa mulher queira, e aí naquele momento é decidido para não dar continuidade, também precisa ter confiança nessa equipe que vai estar com ela, né? Exatamente. Tem que ter confiança na equipe. Por isso que é importante, eu acho que ser discutido no pré-natal. Talvez elaborado um plano de parto antes, todos uns tópicos que a mulher possa ter dúvida, porque quando mudar a via, seja por alguma indicação médica, ter essa confiança, o entendimento daquele motivo que levou, por exemplo, uma indicação de uma cesárea durante um trabalho de parto, ou uma intervenção médica ali dentro de um trabalho de parto. Então, acho que é isso, é relação médico-paciente e confiança é tudo. Deixar essa mulher ter autoridade, né? Isso. Mas dividir também algumas responsabilidades, porque senão elas tomam uma decisão de que não tem conhecimento para tudo para tomar essa decisão. A gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com relação a isso, né? Exatamente. Mas quando você tem isso... essa boa informação de qualidade, a mulher ela falou sobre isso, discutiu, eu acho que a gente tem consegue ali dialogar muito melhor, mesmo no momento mais tenso do parto ali daquele momento, né? Se eu tenho uma gestante que ela já teve intercorrências anteriores, é mito ou verdade de que ela tem a mesma chance ou uma probabilidade maior da mesma intercorrência, que seja uma pré-eclâmpsia, uma diabetes, nas próximas gestações? Depende da intercorrência. Especificamente diabetes estacional, a gente sabe que aumenta a chance de teve numa gestação, vai acontecer provavelmente de ter na outra. Pré-eclâmpsia, a gente tem como prevenir hoje. 90% dos casos a gente consegue prevenir usando AS. Tratando direitinho, controlando a pressão, quando no caso de uma hipertensão. Então, depende da intercorrência. Mas um trabalho de parto prematuro, você já tem o conhecimento de que teve na primeira gestação, você tem como tomar atitudes numa segunda para que isso seja prevenido. Uma incompetência do colo. Então, a maioria das coisas a gente consegue manejar para a segunda gestação. Não que isso vai ser zero risco de acontecer, mas
tem um manejo diferente quando a gente tem o conhecimento da primeira. Você falou sobre poucas indicações, né, para cesárea, então a gente pode definir de que é verdade de que a melhor via de parto para a mulher é o parto normal. Nem sempre. Nem sempre. Depende. Tá. Depende, acho que são muitos fatores. O parto normal, ele tem que começar no pré-natal, muito antes, desde o começo da gravidez, essa preparação. Eu sempre costumo falar, Cláudia, não dá para a mulher, ela sedentária, a vida toda sedentária, ela, às vezes, não cuidando da alimentação, de tudo, e ela querer, imaginar, nunca fez, cai uma folha no chão, ela não consegue agachar para pegar, e ela fica sonhando com aquele parto que a gente vê nos vídeos, vê na mídia, que maravilhoso lá. Não, isso não vai cair do céu. Tem que começar a preparação lá, pensando em tudo, exercício físico, alimentação. Desde o começo da gravidez tem que ser planejado isso. Então, não necessariamente o parto normal é melhor para cada mulher, mas a gente sempre, a partir do momento que tem o desejo disso, a gente vai fazer de tudo para concretizar. E ela se preparar para isso, né? E ela se preparar para isso. Ela tem que ter o caminho. Tem que ter o caminho, a orientação, as leituras, os vídeos, os profissionais que ela pode consultar, basear. Eu acho que tem que ter esse caminho. Ser mostrado, ser discutido isso. Até uma fisioterapia pélvica, né? Uma Com atividade certeza. física. Porque às vezes você está com gestantes que elas falam assim, o que for para ser, vai ser. Mas você está se preparando para a gente conseguir, né, efetivamente fazer esse parto normal, né? Essa frase, o que, assim... Normalmente o que é para uma tiver que ser cesárea, na hora, né? vai ser, não vai ser. E o que... Escolhe o que você achar melhor. Essa frase também não pode... Eu já ouvi muito isso, hoje a gente não ouve mais, felizmente. Você decide o que você achar melhor. Entendi. Não. Tá. É o seu corpo, é a sua vida, é o seu filho. Eu tô aqui para te ajudar a achar um caminho melhor para você, mas não sou eu que decido. A não ser que tenha, claro, obviamente, uma intercorrência, uma gravidade, alguma questão que a gente precisa atuar. Mas... Eu acho que a mulher está pegando um papel principal na gestação que não se tinha anos atrás, né, Fernanda? Exatamente. Ela tá tendo esse conhecimento, essa possibilidade, essa base autoridade, de discutir e saber mesmo tudo. Mudou muito nos últimos anos. Eu acho que hoje a mulher consegue mesmo entender esse papel, né? Não só a mulher, o homem também está participando, né? Os casais estão participando juntos. No que ele pode agregar, né? No que ele pode ajudar nessa gestação, né? Exatamente. E eu acho que uma das coisas também que está deixando essa mulher com mais autoridade também é a idade materna, né? As mulheres, elas estão engravidando mais velhas, né? Então, há muito mais conhecimento, há muito mais preparo, muitas vezes, né? Muito mais. Então, eu acho que isso é um pouco do posicionamento da mulher hoje em dia do século XXI, né? Exatamente. Isso em aí. todas as questões. Em todas as questões. Ela está com vida. muito mais autonomia, com muito mais autoridade, né? Falando em restrição de crescimento, doutora, vamos lá nos mitos e verdades. A restrição de crescimento fetal, ela é irreversível? Então, o bebê que não está crescendo o suficiente, a gente consegue reverter esse quadro ou não? A gente não consegue reverter uma restrição de crescimento fetal? Depende da causa também. A restrição de crescimento fetal é algo que a gente precisa avaliar, principalmente no terceiro trimestre, em todos os trimestres, mas assim, no terceiro trimestre, quando a gente começa a ter uma noção melhor de tudo, porque a gente tem... o correto é colocar o peso estimado do bebê, que foi calculado pelo ultrassom, em curvas de crescimento, e a gente tem algumas curvas no mundo. Infelizmente, não temos curvas da população brasileira. Então, a gente tem esse problema no Brasil, mas a gente usa essas curvas que temos, principalmente a que a gente mais usa é a Hadlock, que é uma curva feita em Londres, e a gente consegue colocar o bebê e aí vai avaliando algumas questões também, mais recentemente, não só o peso estimado, como circunferência abdominal, outras medidas da avaliação do bebê. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter uma noção que está acontecendo ou caminhando para uma restrição de crescimento, seja porque o bebê está abaixo da curva ou desacelerando nessa curva, a gente precisa entender a causa.
A gente precisa buscar a causa. Então, você falou, é irreversível? Depende da causa. Se for uma causa nutricional, a gente consegue reverter. Se for uma causa relacionada à pré-eclâmpsia, a gente, de repente, controlando a pressão, né, usando todas as medidas terapêuticas para tratar essa paciente com pré-eclâmpsia, a gente pode conseguir Reverter. também. Nem sempre reverter, mas estabilizar. Melhorar. E o objetivo final, chegar a um bebê a termo. Não precisar intervir, fazer um parto prematuro, porque ele está correndo algum risco. Então, Mas tirar ele do sofrimento, né? Tirar, dali daquele. Então, depende da causa. Né? Causas genéticas são mais difíceis, algumas trombofilias são mais difíceis. Então, você precisa tentar identificar a causa. Nem sempre a gente consegue identificar a causa e a gente vai acompanhando, tentando chegar até o final o mais possível, né? E puxando nesse assunto, um outro mito e verdade, um bebê com restrição de crescimento, ele pode nascer de parto normal? Parto vaginal? Pode. Pode nascer de parto vaginal. Vitalidade fetal tem que ser avaliada, né? Num caso de restrição, depende também do grau de restrição de crescimento, mas está tudo bem. Doppler, líquido amniótico, a mãe também, se a causa não for uma causa materna gravíssima de alguma questão, a gente tem possibilidade de parto normal, com certeza. E a restrição de crescimento, essa mulher, ela pode, mito ou verdade, sair comendo o que ela quer, já que o bebê dela não tá crescendo o suficiente? É mito, né? Total mito. Não, porque assim, existe uma barreira que não está levando esses nutrientes para o bebê. Então, não adianta nada a mãe doce, carboidrato, gordura, e aí não chegar, não tem como, não é esse o ponto, né? É alguma barreira na placenta, ali, principalmente na circulação, ou a mãe, né, no caso de uma pré-eclâmpsia com a pressão alta, então isso está impactando na chegada dos nutrientes. Porque isso é uma dúvida, né, Fernanda? Se meu bebê não está crescendo, eu acho que eu vou comer mais, então eu posso comer mais, vou aumentar a minha quantidade de comida. E aí eu sempre falo, mas comer o quê, né? Então, o que você está comendo para conseguir, né? Porque se for metabólico mesmo, se for por conta de dieta, de má nutrição ou de deficiências nutricionais de suplementação, a gente começa a corrigir já, né? Mas mostrar, porque, na verdade, um dos pontos que eu percebo no consultório, quando não tem a ver com essa parte de insuficiência placentária e tudo mais, para o lado da nutrição, da alimentação, tem muito esse aspecto mesmo de comer o que quer, mas não o que o bebê precisa, né? Sim, exatamente. Não é esse o caminho, né? Na verdade, vai causar mais mal do que bem fazendo isso. Porque aí, né... Vamos lá, comendo um monte de carboidrato, gordura, engordando sem fim, você vai trazer outros malefícios para o bebê também, em vez de corrigir essa restrição de crescimento fetal. E a gente fala em restrição de crescimento fetal muito no terceiro trimestre, mas ela não é detectada no terceiro trimestre, ela pode ser detectada antes. Pode ser detectada antes. Um risco. Pode. Sim, hoje a gente consegue avaliação do primeiro trimestre. Cenário ideal, a gente tem marcadores bioquímicos que podem ser colhidos no sangue da mãe no primeiro trimestre, com 12 semanas, e a gente alia, faz cálculos de risco junto com o ultrassom morfológico e consegue prever um risco maior. Ou também ela teve um histórico anterior e a gente já entra com algumas questões, principalmente o AS, para prevenção de uma futura restrição de crescimento fetal já no primeiro trimestre. A gente usa num quadro de história anterior ou que esses cálculos de risco nos mostrem que pode chegar nesse caminho. Esse primeiro morfológico, onde mostra esse risco, ele não é obrigatório no primeiro morfo, né? Esse cálculo, essa análise? Não é. Infelizmente... Porque eu não pego no consultório sempre o primeiro morfo com esse marcador. De prematuridade e de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, isso. É um perfil bioquímico que a gente deve pedir separado. Assim, ele é colhido no sangue materno e você joga em sistemas que fazem esse cálculo de risco junto com o morfológico, mas tem que ser pedido especificamente esse exame. Não é feito rotineira no pré-natal, infelizmente. Mas eu acho que futuramente, cada vez mais, a gente vai pensar por essa linha, né? Na prevenção.
Porque a grande questão da restrição de crescimento fetal é a placentação. São problemas na placentação. E a placentação não acontece no terceiro trimestre. Ela está acontecendo ali já desde o começo. Então, quando a gente quer atuar nesse cenário, a gente precisa atuar desde o começo. Desde o começo. Quando a gente fala em restrição de crescimento, ainda mais numa mulher que já teve a primeira gestação, aí a gente entra muito levantando essa bandeira da importância da pré-concepção, né? Que eu falo, gente, a pré-concepção não é luxo, não é, nossa, nem tô grávida, já tô começando a colher meus exames, a fazer tudo, a me alimentar direito, cuidar do estilo de vida. Eu falo, gente, para a mulher do século XXI que está engravidando hoje, a pré-concepção, ela deveria ser uma obrigação, né? Com toda certeza. Desse ponto de vista nutricional, sem dúvida, do ponto de vista vacinal, né? Precisa atualizar algumas vacinas. Às vezes nem sabe, né, que vacina que tem que estar... Senão depois, às vezes, nem pode mais tomar, né, doutora? Tem algumas que não dá para tomar na gestação. Então, o cenário ideal seria, assim, fazer uma consulta pré-concepcional, programar, organizar, até por conta, né, da questão de prevenção dos defeitos do tubo neural, né? Que são questões que a gente não consegue começar a tomar a suplementação quando descobre que está grávida. Tem que ser tomado antes, porque quando a gente descobre que está grávida, várias questões embrionárias já passaram, né? E claro que a partir do momento que esse paciente chega no consultório com semanas gestacionais avançadas, é óbvio que a gente vai cuidar, é óbvio que a gente vai dar o nosso melhor, né? Mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que eu tô no incêndio, onde eu tenho que apagar vários focos ao mesmo tempo, né, Fernanda? Isso. E aí eu falo, por onde eu começo, né? Por onde eu começo nesse cenário, né? Exatamente. E aí eu falo, poxa, não precisava ser assim, né? Não precisava. A gente podia ter colocado a casa em ordem antes de dar esse início, né? Continuando em intercorrência, vamos falar sobre diabetes gestacional, que, olha, a rede social é uma avalanche de mitos e verdades com relação a diabetes gestacional. Muita informação, né? Então, quando a gente fala em diabetes gestacional, primeiro ponto que eu vejo que tem muito erro com relação a esse fechamento, de que parece que, mito ou verdade, de que a diabetes gestacional ela vai acontecer apenas em gestantes obesas? É mito. Mito enorme. Grande mito. Mito enorme. Isso não tem. Pode, claro, risco aumentado numa pessoa obesa, com certeza. Mas é mito, pode ser em qualquer pessoa, qualquer mulher. Qualquer mulher pode ter. Isso. E um outro ponto também que a gente pode colocar aqui como mito e verdade também, é uma mulher que fez uma curva glicêmica dentro dos valores de referência. Ela tem uma carta de alforria, doutora, para não ter diabetes na gestação? Não tem. Isso também a gente vê muito no consultório. Fez a curva glicêmica. Posso comer doce? Fez um monte de glicemia de jejum e tá linda. E também não isenta, né? Aí vai fazer a curva glicêmica. E aí tá uma curva glicêmica normal. E aí chuta mesmo e começa a comer. E aí a gente começa a ver as repercussões fetais, com certeza. Então, tem muito falso negativo da curva glicêmica. Já tem vários trabalhos mostrando também a quantidade de falso negativo. Uma vez conversando com você no WhatsApp, discutindo sobre uma paciente, você falou, Clau, eu acho que às vezes essa paciente ela tem um consumo tão exagerado que na curva glicêmica não pega. Você sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Sim. E isso é uma coisa que eu falei, porque são pacientes que você fala, não, vai dar alteração. Né? A gente vê sinais clínicos de que sim vai dar. E aí não vem a alteração, e aí a gente fala, não veio. Então, orientar ela de que isso não significa que ela não vai desencadear novamente, né? Exatamente. E uma curva glicêmica muito normal também a gente estranha em alguns casos. A gente não repete, não tem a tendência de repetir curva glicêmica, mas a gente pode pedir para fazer o controle de destros, né, no dedo, quando a gente tem dúvida. Precisa fazer, porque tem falso negativo, e tem mulheres que a curva glicêmica vem muito abaixo do que a gente esperava, valores bem realmente estranhos. E isso eu já discuti com vários endócrinos, especialistas em diabetes gestacional. E é isso, é um consumo tão alto de carboidrato que a curva não consegue subir. 75 gramas de dextrose não faz cócega. Não é nada, é verdade.
É verdade. Faz até hipo. Algumas mulheres fazem até hipo, depois refratária. Então, é uma atenção sempre. Não é uma carta de alforria ter a curva glicêmica normal. Tem que ser cuidado, visto. E os sinais avaliados durante o pré-natal mesmo. O terceiro trimestre a gente vai avaliando. Você vai observando que alguns casos sim fazem. O que eu sempre falo é, quanto mais perto de 40 semanas, mais desafiador né? Então, assim, como elas não medem, só medem quem está com diabetes, a gente vai vendo essa elevação, né? Mais perto de 40 semanas. Agora, quando elas não medem, eu acho que, assim, se tem um lado bom da diabetes gestacional, né? Eu acho que elas ficam muito mais controladas nas combinações alimentares. Sim. Então, às vezes, eu tô com uma gestante que a gente já está finalizando e eu olho e falo para ela, você já observou o quão positivo foi a história da diabetes gestacional? Uhum. De como você estava se comportando e de como mudou o seu comportamento e seu estilo de vida? E ela fala, Cláudia, é verdade. No final das contas, foi bom essa história da diabetes gestacional, pensando no comportamento. E eu brinco com elas que eu falo, eu gostaria que todas tivessem um diagnóstico, pensando no lado, obviamente, do comportamento, de passar vontade, de fazer melhores combinações, de quem não está fazendo uma atividade começar a fazer. Há uma preocupação maior, né? E pro resto da vida, né? Delas têm mais medo. E isso ajuda pro resto da vida, porque a diabetes gestacional é algo que aumenta a chance de ter, na idade adulta, um quadro de diabetes. Mais um mito, né? A diabetes, ela é gestacional ou ela pode depois? E pode, ela né? pode, tem que ser avaliada depois. A maioria das diabetes gestacionais, elas realmente acabam, né? Encerram com o parto. E a gente... O correto é fazer uma curva glicêmica com 40 dias do parto e depois realmente vem normal, a maioria, e segue a vida. Mas a chance dessa mulher desenvolver diabetes no futuro, né, dali uns anos, ela é deu maior. Gatilho, né, Fernanda? Então, tem que cuidar para o resto da vida. Eu sou essa gestante que você falou. Fui, né? Na verdade, porque eu tive diabetes gestacional nas 2 gestações. E é isso. Primeira vez, né, quando você olha, você fala... Meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Dá aquela tristeza. Depois é maravilhoso, porque você aprende a comer. Eu não, assim, até hoje eu tenho lições da minha vida que eu levei para sempre, né? Da alimentação, exercício, cuidar a vida toda, porque você sabe que foi aquela sobrecarga da placenta, resistência insulínica, mas você tem esse genezinho ali. E o que você tem de responsabilidade nisso, vamos fazer, né? Então, o que vocês controlam, né? Gestantes com diabetes gestacional. Porque a parte dela que elas controlam, elas conseguem reverter. Sim, eu conto nos dedos as gestantes que eu tenho na clínica fazendo uso de insulina. Sim. Tá bem raro, porque a gente reverte isso com estilo de vida, dieta e alimentação. A gente consegue reverter. E aí, a gente falou sobre mito e verdade com relação à restrição de crescimento e via de parto. E na diabetes gestacional? Quando eu tenho um bebê GIG, né, grande para a idade gestacional. Sim. Dá para essa mulher ter uma via de ela escolher a via de parto para um parto normal, cesárea, num bebê num percentil muito alto, doutora Fernanda? Então, mais uma vez, acho que uma decisão muito compartilhada. Entender aquela diabetes está controlada, mas o bebê está numa curva de crescimento muito acima, a gente precisa entender qual o momento. Se vale a pena induzir o parto, ter um desejo de parto normal, induzir o parto antes para ele não atingir aquele potencial acima de 4 quilos, porque a gente vai aumentar os tocotraumas, que são os traumas que ocorrem durante o período expulsivo do parto, o nascimento do bebê. Então, existe isso, aumento de distócia de ombros, fratura de clavícula. Então, no parto, esses tocotraumas são ligados ao tamanho do bebê. Então, a gente tem como manejar, conversar, entender os desejos, talvez realmente pensar individualmente numa possibilidade de induzir um parto antes, para evitar uma situação dessa. Para que ele não cresça mais. Ou né? até o bebê, assim, um bebê muito grande tem mais risco de hipoglicemia, mais risco de UTI. Então, a gente precisa entender que é uma linha muito tênue, né, desse binômio materno-fetal, que a gente precisa entender os dois caminhos, melhor para a mãe e para o bebê. Eu falo sempre que o problema não é ter diabetes gestacional, é não ter uma glicemia controlada, né? Então, assim, o diagnóstico pesa, mas dá para a gente ter uma evolução de gestação e você conseguir ter o seu sucesso que você veio aqui na primeira consulta buscar.
O que vai fazer com que você consiga isso agora é o comportamento e a gente pegar essa responsabilidade de resolucionar. Isso. Porque Não, e é maravilhoso ver o resultado depois. É maravilhoso. Você, inclusive, diminui riscos futuros para essa criança, né? Porque a gente sabe que um quadro de diabetes estacional não controlado ou mal conduzido tem riscos para essa criança futuramente, não só no Nem parto nasceu, em si. já vai ter uma doença crônica ali para carregar, né? Exatamente. Então, isso é um bem que a gente faz imenso para né? Para todo mundo. Então, é importantíssimo ter o diagnóstico, tratamento, aceitação, a conversa. E maternar, nós como mãe, é doar, né? Eu sempre falo, eu brinco com elas, seja bem-vinda à maternidade. Vai te exigir doações que a gente tá pronta para fazer e que a gente não tá pronta para fazer, né? Mas bora solucionar, né? Exatamente. Bora enfrentar. Eu adoro quando você fala isso para gestantes. Que é isso, né? Não tem, a gente precisa, às vezes leva um tempo para essa poeira baixar, para entender alguns diagnósticos, a aceitação. Porque a gente quer, né, quando engravida, que é tudo normal, tudo perfeito, aquele sonho. E aí, algumas situações fogem, mas a gente, com apoio, com carinho, com conversa, entendendo, talvez ela entendendo por que ela precisa controlar a alimentação, por que ela precisa controlar a glicemia. Se ela entender o motivo disso, das repercussões, as consequências, a gente consegue manejar. E outra coisa, né, Fernanda, assim, não é, quem passa com a Cláudia e com a Fernanda tem uma gestação de sucesso. A gente faz a nossa parte, né, porque, assim, a gente tem gestantes com diabetes que tem essa evolução sensacional, que tudo dá certo, e tem gente que não faz o que tem que fazer, né, Fernanda? Sim. Que aí entra, eu falo, tem coisas que você não vai conseguir delegar. Isso é uma responsabilidade sua, né? Isso. Então, é difícil dizer, mas eu tenho paciente na clínica que fuma, eu tenho paciente na clínica, né? Então, assim, é uma responsabilidade que eu não vou conseguir. Ela não vai transferir. Isso é uma coisa que ela vai ter que ou mudar ou carregar a consequência do ato, né? De não cuidar de uma glicemia, de não cuidar de um estilo de vida e tudo mais, né? Exatamente. Vamos falar então sobre mitos e verdades. Vamos falar sobre doula. Ter uma doula durante o parto, doutora Fernanda, reduz o risco de uma cesárea, de uma intervenção? O que você acha? Mito ou verdade? O papel da doula. Assim, primeira coisa que eu acho que é importante falar que a doula, ela pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente uma profissional formada nisso. Eu tenho pacientes que o marido foi a doula delas. Estudou um pouquinho, leu, entendeu qual era o papel dele ali no parto e ele fez esse papel ali no momento. Então, não precisa ser especificamente uma pessoa contratada para isso. Você pode combinar com o marido, a equipe médica pode ter doulas ali junto trabalhando. São pessoas que vão ajudar nessa parte emocional, tratar com carinho, ajudar ali naquele momento. E acaba que, tirando um pouco essa ansiedade, tirando um pouco o estresse do parto, você consegue fazer menos intervenções médicas. Então, é verdade, sim, que ter alguém ali com essa visão de doula acaba, sim, diminuindo as intervenções. Mas a doula ela não pode fazer nenhuma escuta, né? Ela não pode fazer nenhum... Não. Doula não é um profissional de saúde, necessariamente. Existem enfermeiras técnicas de enfermagem que têm a formação de doula e aí podem, sim, fazer essa parte técnica, mas a doula... É um suporte emocional. É um suporte emocional. Ele não tem a obrigação e necessidade de ver o batimento cardíaco, o andamento do parto, fazer um exame físico na paciente. Ver a pressão, não. Ela não é esse o papel. Não está apta para isso. Não está apta a isso. Mas, obviamente, se você tiver um suporte emocional ali, você vai conseguir evoluir muito melhor para o seu parto normal, seu parto vaginal. Isso sim. Com certeza. Com certeza. Ótimo. Bom, vamos falar agora sobre mulheres acima dos 35 anos. É verdade que mulheres acima dos 35 anos têm um risco aumentado, uma maior probabilidade de ter malformações cromossômicas? Verdade. Isso, é verdade. Isso é estatístico, não tem jeito. É ligado à idade materna, é o principal fator de em relação ao envelhecimento dos óvulos. E ali aumenta a chance de ter mutações aleatórias, espontâneas,
que ocorrem na hora da concepção. Então, a gente tem vários, assim, isso é, mais uma vez, é feito esse cálculo de risco no início da gestação, precisa ser feito, ele é muito diferente de uma mulher de 30 anos para uma mulher de 40. A chance é maior de malformações, especialmente a síndrome de Down. Dentre todas, né, a síndrome de Down é a que mais a gente tem esses dados concretos. Não há dúvida sobre isso. Isso a gente não conseguiu mudar ainda, né? Não. A gente se sente muito jovem, né? Mas para isso... Várias coisas a gente consegue manejar no pré-natal. Isso é uma coisa que não se maneja. Isso não sofreu mutação, né? Para atualizar para o século XXI. Ainda não, né? Não. Ainda não. Bom, e uma gravidez após os 35 anos resulta em complicações maiores de intercorrência na gestação? Sim. Né? Mais intercorrências, mais maior trabalho risco. De parto prematuro, maior risco. De tudo, com certeza. Mas eu acho que isso a gente tem conseguido melhorar bastante. Com tudo, né? Com essa somatória da mudança do estilo de vida, a gente consegue bem. Então, quando alguém me fala, eu estou planejando engravidar e tenho esses medos, tal, eu falo, realmente, pode ser mais difícil, aumenta, né, risco de infertilidade, aumenta risco de malformações, mas as outras coisas, deixa comigo, que a gente consegue organizar aí. Né? Tem mais risco de diabetes gestacional, idade materna também é ligado com diabetes gestacional, com várias outras coisas, mas a gente consegue manejar muito bem hoje em dia isso. Tem que conseguir, né? Porque não tem como. É a realidade. Porque, nossa, menos de 30 anos na clínica, assim, quando vem uma grávida com menos de 30, eu falo, gente, isso existe mesmo? Como você é disciplinada, né? Então, por quê? Não é mais. Eu conto no dedo. Conto no dedo também, no dedo. Quando a gente fala, doutora, em atividade física, né? Isso é... Olha, não sei se a gente tem profissionais muito desatualizados ou com muito receio, com muito medo. Então, mito ou verdade de que gestante pode fazer atividade física desde que descobre a gestação? Pode fazer. A gestante deve fazer atividade física desde o início da gestação. Não precisa pegar o primeiro morfológico para começar uma atividade física. Não, né? Na verdade, ela deve continuar, porque o ideal ela está fazendo antes de engravidar. Até porque a atividade física... melhora, tem impactos na fertilidade também. Então, ela está planejando engravidar, ela deve já sempre se preocupar com isso para a vida, né? Mas para a questão de fertilidade. E aí, na gestação, não deve parar. São casos de exceção quando a gente tem que indicar repouso ou não fazer atividade física. São muita exceção. A mulher deve continuar... Assim, às vezes no primeiro trimestre é mais difícil porque tem muitas alterações de adaptação do organismo à gestação. Então, elas passam mais mal. Nauseando, um sono, né? Isso. Então, às vezes é um pouquinho difícil adaptar. Mas eu sempre falo, vai, porque a hora que vai até melhora esse quadro. E não tem... são raras as contraindicações. A gente pode fazer atividade física praticamente tudo. Com exceção de alguns exercícios de impacto, com risco... de lutas corporais, coisa com bola, que pode ali ter... Porque parece que a mulher engravida vira sinônimo de hidroginástica e pilates, né? E aí eu falo, mas você pode continuar a mesma atividade física que você estava fazendo, conversa com o seu médico e tudo mais. Mas o que eu percebo muito é isso. Primeiro, acho que um medo e um receio dessa mulher, ainda mais se ela veio de algum aborto anterior. Então, assim, ela não quer pegar... uma sacola pesada do chão, né? Não quer sair do mercado com sacolas pesadas, porque senão, vou agachar e perdi porque eu fiz um esforço maior. Não tem assim, nenhuma né, relação. Absolutamente nenhuma relação, aborto, com isso. Agora, é óbvio, se você tem uma mulher super sedentária, qualquer atividade que ela faça, a frequência cardíaca dela vem aqui em cima também, né? Isso é importante. Quem nunca fez e tem o planejamento de começar... Aí é bom uma orientação e devagar, entendendo qual o seu limite. O limite da atividade física, geralmente eu falo, tem que conseguir conversar durante. Eu falo isso também. Tá conseguindo, não tá perdendo fôlego? Tá indo? Então vai.
continua. Não é para chegar à exaustão, né? Ser daquele Exaustão, não. treino com a perna tremendo, os braços tremendo. Não. Suando, aumentando muito a temperatura corporal, com risco de desidratação e outras coisas. Então, realmente, não é esse o objetivo. Mas uma atividade física. E, na dúvida, tem muitos profissionais hoje em dia que são aptos a isso, a essas orientações. A única coisa que eu comparo a minha gravidez. Eu falei, começa antes do barrigão vir. Porque depois que a barriga vem, aí que a gente não faz mesmo, né? Não, sim. Precisa Até para sustentar a musculatura, certeza. né? Precisa desse trabalho de fortalecimento. Para a gestação ser muito mais saudável também. Dores crônicas, o sono melhor. A questão do parto é um assunto importantíssimo, estar fazendo atividade física. Como que você vai conseguir fazer 12 horas de forças? Né, porque o parto hoje é muito mais ativo, não fica lá deitado em trabalho de parto. Né? Então, como que você vai... Nunca, não conseguiu, não consegue descer um degrau, subir um degrau, como é que vai conseguir ir lá no parto? Então, é isso, tem que fazer. Não tem... E aí, mantendo a atividade física, com relação a mulheres que teve um sangramento. Então, uma mulher que teve um sangramento lá no início, também retira essa atividade física dela? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Com certeza. A coisa de deixar a mulher deitada também, né? Faz uma transferência ou não sei o quê, fica lá, deitado, uma semana que não pode... Não, isso não tem nenhum respaldo científico hoje em dia que isso traga algum benefício, o repouso. Nem em caso de sangramento. Como eu te disse, é muito exceção, pacientes internadas com quadros graves de incompetência e estímulo cervical, que a gente vai pensar para repouso. Mas é muito difícil hoje em dia. Não tem nenhum respaldo científico. Falar para a paciente ficar deitada. Isso é bem legal você falar. Eu acho que tem muito medo dessa mulher, né, de querer que as coisas deem certo. Ainda mais se tem um histórico de trauma, né, por conta disso. Né? Claro. Mas eu acho que vai ter mais benefício deixar ela ativa do que o benefício de deixar ela em repouso. Sim. Saúde mental, especialmente, né? Esses dias agora eu tive um caso que foi assim, a paciente teve um pequeno sangramento, foi fazer um ultrassom do comecinho, estava tudo bem, tinha uma viagem programada para a Itália por 3 semanas. Me ligou desesperada que o médico do ultrassom pediu para ela ficar deitada e não ir na viagem. Eu falei, não, você vai na viagem, você vai fazer a sua viagem de férias, está programada 3 anos com o marido, vai fazer todos os passeios, não vai ficar lá deitada, não, você vai fazer normal, porque não tem relação com... Se a gestação não tiver que evoluir, ela não vai evoluir. Independente... Aqui na Itália, isso, né? Independente do passeio, das férias, da atividade física que fez, as causas de abortamento não são por isso, por esse motivo. Então, você vai... Né? Tem que entender a saúde mental. Imagina falar para a paciente, não, fica deitada. Aí, 3 semanas, até o próximo ultrassom, até quando? Quanto isso não vai fazer mais mal do que bem? E tem desfechos que são inevitáveis do ponto de vista médico. Né? Tem casos que a gente vai acabar evoluindo para abortamento por questões genéticas, principalmente do embrião, e que a gente não tem como atuar isso. Mudar isso, colocou a paciente em repouso, pensa, tem desfechos que são desfavoráveis mesmo e vão ser em todos os momentos. Independente de onde esteja, independente do que faça. Né? E aí, para a gente finalizar mitos e verdades, vamos entrar então com relação à alimentação, né? Porque também temos avalanches aí em redes sociais, um falando uma coisa, outro falando outra. Enfim, mito ou verdade que gestante pode comer peixe cru? Esse é um assunto controverso, polêmico, né? Controverso. A maioria dos médicos sempre pediu para proibir, mas, na verdade, o peixe cru, pensando em toxoplasmose, o peixe cru não passa toxoplasmose. Existem alguns outros parasitas, algumas outras possibilidades de contaminação do peixe cru. Então, existe um certo cuidado, claro, né, com a manejo, com a higiene, com a procedência, mas em termos de toxoplasmose não passa. Tem que tomar cuidado com contaminação cruzada, que é o manejo desse peixe
numa tábua, num corte, numa faca que está contaminada, vegetais crus ali que não foram higienizados corretamente, e aí tem a contaminação cruzada. Mas, em geral, o peixe cru não é proibido. Quem, né, gosta de comer não tem proibição. Tomando cuidado, Mas é um alimento claro. cru, né? Eu sempre falo isso. É um alimento cru, Que né? tem É carne. isso. É um alimento que tem um risco de contaminação, de multiplicação muito grande. Isso. Então, assim, né? Então, só esse manejo. Eu falei, se você passar mal, você vai ter uma jeca, né? Que é uma Isso. gastroenterite. Vômito, diarreia, se você estiver comendo um peixe contaminado, um peixe estragado, um peixe com uma contaminação cruzada. Mas, assim, risco sempre vai ter, né, Fernanda? Então, assim... Sempre vai ter. você me indica onde comer? Eu falo, não consigo carregar essa É, responsabilidade, não, né? Não. Mas, assim, agora, pela toxoplasmose, que muito se falava, não está nem no ciclo da toxo, né? O peixe cru. Então, não tem nada o que a ver. mais sempre se falou foi devido à toxoplasmose. Ah, não pode carne crua, não pode peixe cru. Não. Pela toxoplasmose, não. Mas eu sempre falo que a gente tem que chegar num limite, né? Por exemplo, se a gente não pode comer salada crua fora de casa, o ideal é não comer também fruta picada fora de casa. O ideal é não consumir água que não seja mineral. Então, você vai pedir um suco... Aí o gelo. Então eu falo, gente, é difícil viver, né? Então, aí a gente tem que chegar num limite ali de equilíbrio pra gente ver até onde dá. Porque se a gente for parar pra pensar, nem a fruta, você vai, sei lá, num restaurante ou você vai num hotel. O ideal é você nem comer a fruta lá do hotel, porque você não sabe como é que foi feito a higienização. Não, uma sopa que tenha cheiro verde, picadinha, cebolinha ali. E aí eu falo para elas, vocês entendem que é difícil de viver quando a gente pensa em falar assim, nossa, eu quero uma alimentação segura. Então come em casa. Isso. Porque para ter essa segurança toda, nem o gelo da onde você for tomar, você tem que perguntar de onde é feito, né? O suco, exatamente. O açaí que comeu. Então é isso, a gente precisa viver também e equilibrar. Equilibrar, o equilíbrio, o bom senso, o equilíbrio de tudo, com certeza. Engravidei. Já preciso comer mais? Mito ou verdade? Não, né? Com certeza não, Cláudia. Tá. Quantidade não é qualidade, nunca foi. Eu percebo que elas têm a sensação de que tudo que eu comi até agora é pouco, já que eu tô grávida, né? Então, às vezes você pergunta, mas você tá comendo mais porque você tá com fome? Não, eu tô comendo mais porque eu tô grávida, né? Mas eu acho que vem muito isso também de uma cultura, de uma né? cultura, completamente. As pessoas ao redor, dos familiares que não vem dessa coisa de vamos comer mais, precisa levar, e aí vai. Ainda mais quando você tem extremos, né? Gestantes muito magras, que todo mundo fica em cima, e gestantes muito obesas, né? Isso. Então, assim, há muito também dessa coisa de, olha, não pode comer, não pode engordar muito. Isso para quem está acima do peso. E quem é muito magra fica nesse reforço de precisa ir aumentando a quantidade, né? Eu sempre falo, fome é uma coisa bem fisiológica, né? Quando esse bebê entra em fase de crescimento fetal, a fome vem. Vem. Eu falo para elas, não fica ansiosa para ter fome, não, porque ela vai vir. Ela vem. Fica tranquila, e o ganho de peso também vem, né? Vem. Porque não tem jeito, é o metabolismo da gestante ali. E a última perguntinha, posso tomar whey na gestação? Pode tomar whey. Pode. Inclusive, é recomendado, né, hoje em dia, aumento de consumo de proteínas, especialmente no terceiro trimestre da gestação. A gente precisa se preocupar com isso, sim. E o whey é uma das formas também. Não substituindo uma refeição. Sempre falo isso também, Fernanda. Né? Eu acho que o whey ele tem que entrar... Ele é uma fonte de proteína do soro do leite, ponto. Isso. Então, aonde tem proteína na sua dieta, na sua alimentação, você pode incluir. Agora, também não acho que café da manhã, almoço e jantar tem que ser substituído por um shake com proteína e tal. Eu acho que é comida. Isso, é né? comida. Eu acho que uma refeição balanceada. Isso. Agora, ela pode entrar como um lanche, num iogurte, você pode fazer uma vitamina, tomar até na água, aí tem possibilidades. Usar uma estratégia muito legal, a gente usa à noite, às vezes na ceia, porque a janta cedo, gestante, né, vai ter, às vezes, um pouco mais de fome à noite, ou então para a gente controlar a glicemia de jejum do dia seguinte. É uma estratégia aumentar a questão proteica na noite anterior. Então, a gente pode usar dessa forma, mas nunca substituindo a refeição. A única coisa que eu sempre peço para elas é ter uma lista de ingredientes com adoçante natural, né? Não pegar uma lista de ingredientes cheio de coisas ali que não vão agregar em nada na gestação. Mas, pode e deve tomar, né, Fernanda? Pode, deve. Claro, boa procedência, porque observar se é só isso.
porque no mercado a gente sabe que tem vários compostos, suplementos ali no meio, então a gente precisa também entender, ler o rótulo. Trazer o rótulo para a gente dar uma olhadinha, né? Fernanda, eu queria te agradecer por essa participação. Eu estou muito feliz de recebê-la, viu? É um prazer te conhecer. Eu queria muito trazer esse assunto de mitos e verdades, porque a gente tem essa avalanche de perguntas no consultório mesmo. Obviamente, quando essa mulher engravida, ela quer fazer tudo certinho, né, Fernanda? Já passamos por isso, né? A gente quer se dedicar, a gente não quer fazer nada errado, comer nada errado e tudo mais. Mas aí tem muito disse-me-disse. Então, acho que você trouxe bastante conteúdos ali importantes para a gente conseguir esclarecer essas dúvidas. Cláudia, eu que te agradeço também a possibilidade de estar aqui hoje. A gente precisa falar sobre isso. Poderíamos ficar aqui mais 2 horas muito conversando, tempo. Né? Porque tem muitas coisas que a gente pode aliar dessas 2 especialidades nossas aqui, que o objetivo sempre é o final ali, todo mundo saudável, bebê, tudo. E a gente percebe que juntos, como equipe multidisciplinar, quem ganha são elas, né? São as pacientes, né? Como é que a gente percebe o quanto evolui com menos intercorrência, né? Sim. Então a gente olha e fala, nossa, esse é o caminho, né? Dá muito mais tranquilidade trabalhar com uma equipe multi, né? Até para vocês que estão na linha de frente com uma responsabilidade, não carregar todas as repercussões. Porque até impossível, que não dá tempo, né? Isso, é impossível numa consulta de pré-natal a gente conseguir abordar tudo de todas as áreas. Acaba ficando tudo mais superficial. Então, quando a gente tem apoio ali de outras especialidades, é essencial, né? Faz uma diferença incrível para o paciente. Obrigada e volte, né? Porque a gente tem muito assunto aqui, dá para voltar e fazer um novo programa. Doutora, eu queria entregar para você um mimo da Nutrify, que é o nosso apoiador. Tem uma barrinha de proteína, um colágeno, uma proteína vegana para você. Doutora, deixa suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? Consultório doutora Fernanda Nastri. É o arroba. Consultório doutora Fernanda Nastri. No Instagram, tá lá. Você atende aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Doutora, faz bastante consulta por vídeo também, né? Online. Hoje em dia a gente consegue até dar bastante opinião, fazer por telemedicina. Ótimo. Mesmo pré-natal dá para... Tenho várias pacientes de fora. De fora, até do Brasil, porque no Brasil, fora do Brasil, né, a gente tem as brasileiras têm certas dificuldades de ter esse tato. A gente pode gravar um programa sobre isso, porque a dificuldade que eu tenho também com minhas pacientes de fora tenho muitas fora. Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que fazem, assim... claro, obviamente, que não dá para a gente fazer tudo do pré-natal, mas opiniões, mostram exames, faço essas orientações todas, nutricionais, medicações. Às vezes mando relatórios para elas e os médicos acabam até aceitando tudo, bem legal. Que, olha, uma coisa a gente não pode reclamar. O pré-natal aqui no Brasil não tem igual, Não tem igual. Olha, não reclamem de tudo. Não tem igual. De tudo, mas não do pré-natal que a gente tem aqui. Não tem igual. E uma coisa que eu sempre falo para elas quando estou com pacientes fora do país não compare, porque vai dar frustração. Vamos tentar trabalhar com os recursos que você tem lá. Exatamente. E eu nem tento trazer elas para cá, né? Eu vou acompanhando, porque senão aí sim que vem muito mais frustração, né, Fê? Você falou tudo. É isso aí, a gente tem que dar valor. Os profissionais brasileiros e as pacientes, quando saem, acabam tendo essa noção total. Só esse contato, de ter contato de vocês com o telefone para tirar dúvidas e tudo mais. Imagina, isso não tem lá fora nem que elas queiram. Fernanda, obrigada. Volte sempre, isso aí, tá? Cláudia. Você é muito bem-vinda. Obrigada a você. E obrigada você que ficou com a gente até agora. Então, se você está grávida, se você conhece uma gestante, mande esse programa para ela, Mitos e Verdades com relação à gestação, aqui com a doutora Fernanda Nastri. Eu queria deixar minhas redes sociais. Então, a gente tem do Nutrição em Cast o meu, que é nutri.claudiabanducci. Obrigada, LB, pela estrutura aí na 4ª temporada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigada e a gente se vê no próximo programa.